A advocacia no Brasil é árdua, né? O Brasil é um país grande, a advocacia lá você concorre com todo mundo, não é como nos Estados Unidos, que a advocacia é bem local, é estadual, lá é Sim. federal, então tem muita gente, e se você não escolher uma área que te diferencie, que te tire do basicão, é realmente uma profissão árdua. Mas no meu caso, eu muito cedo percebi que fazer o feijão com arroz talvez não fosse gerar os resultados que eu queria que gerasse. Então, eu achei uma área, procurei uma área que me desse essa projeção, primeiro, internacional que eu queria ter, Sim. segundo, financeira também, e que eu sentisse que eu fizesse alguma diferença na vida das pessoas, outra do que só resolver um problema, né? O cara Entendi. sempre procura advogado quando está com pepino. Exato, só tem problema. E essa é a maldição do advogado, porque se você faz um trabalho bom, é sua obrigação, senão você é a pior pessoa da vida, né? Exato. E quando a pessoa acerta os teus honorários, ela nunca acerta os teus honorários felizes, não importa que você tenha feito o melhor trabalho do mundo. Então, isso me incomodava também, logo no comecinho da carreira. Então, eu queria trabalhar com algo que as pessoas vissem o meu valor como algo que gerou valor para elas também, não como um problema, né? Essa transferência da sensação do problema que vinha quando eles me contratavam me incomodava. Entendi. E me explica um pouco mais, assim, o que você ajudava para o cliente. Quando você trabalha com essa parte de tributação, e no meu caso especificamente, eu trabalhava com planejamento para patrimonial, tributário e sucessório. Você conseguia olhar para a vida de uma pessoa e ver aonde a gente podia aprimorar a distribuição da renda, do patrimônio, de uma forma que ela gastasse menos com impostos de forma lícita e que ela estivesse mais segura, né, com o patrimônio dela. Então, eu conseguia fazer projeções em números mesmo de quanto a gente conseguiria economizar ou quanto a gente conseguiria organizar ou proteger aquela família. Então, quando a gente Entendi. apresentava um plano de planejamento patrimonial, sucessório, tributário para alguém, era sempre assim, olha, você hoje gasta isso, mas se a gente mexer aqui e aqui, você consegue reduzir para isso aqui. Isso, era sempre uma reunião que a pessoa saía feliz, você entendeu? E me pagava feliz também, e eu ficava feliz porque a pessoa estava feliz, veja só. Então, essa área, para Legal. mim, foi onde eu me encontrei, E foi o que faz eu uma curti diferença, fazer. né? Porque às vezes as pessoas não Sem têm dúvida. a noção, não tem que, assim, você só vai pagando, é igual um cartão, né? Daqui a pouco Exato. você tá cheio, você tá com Netflix, Hulu, tudo isso e você nem sabe que você tá pagando, né? Exato. A Receita Federal Brasileira é campeã em complicar, né? Para que você realmente fique confuso e pague. Deixa eu te contar um negócio. A Receita Federal Brasileira, se você pagar mais, nunca vai virar para você bater na tua porta e falar que você pagou mais. Mas se você pagar menos, aguarde, né? É igual aqui, deve o IRS pra você ver. Se você, Então. a gente, com quem que a gente falou? A gente teve uma accountant, a Soraya, e ela explicou tudo isso para nossos é, Ouvintes? telespectadores, ouvintes, telespectadores, algo assim. Followers? Sobre esse negócio de taxas e imposto de renda, né? Muito legal. E, como tudo, quando que caiu a ficha que você vai vir para os Estados Unidos, como brasileira? Cara, love story. Long story? Não Love tem story. problema, a gente tem 3 horas aqui. Foi assim, quando eu estava... Trabalhei quase 5, 6 anos em escritórios de advocacia especializados em planejamento patrimonial. E chegou um momento que eu me liguei que era meu momento de ter o meu escritório, né? Então, eu tinha um sócio no Brasil, nós fomos para a faculdade juntos, somos muito próximos, e a gente decidiu que faria sentido a gente ter o nosso próprio escritório. Então, a gente fundou nosso escritório no Brasil. E nessa mesma época, eu fazia um curso superior, como uma pós-graduação, mas com o nome americano, LLM, Master in Laws, no Brasil, numa faculdade chamada INSPER. E essa faculdade oferecia uma bolsa de estudos para um aluno por ano, para mudar para a Suíça e finalizar o mestrado na Suíça. Ó, que legal. E eu vi aquilo como uma oportunidade da minha vida, né? Então, eu lutei, estudei e ganhei aquela bolsa de estudos. Mas para ir morar Para e ir morar. voltar ou só morar e ficar para sempre? Morar, Você já estudar e tinha? voltar, E né? voltar. Não, era tudo subsidiado, então Aham. a faculdade foi paga, visto, a minha casa, até ganhava um salarizinho ali para me manter enquanto eu estudava. Então, eu fui para lá
E foi muito engrandecedor. Eu tive uma experiência única na faculdade, chama-se University of St. Gallen, uma cidadezinha bucólica da Suíça, assim, com vaquinha, com sininho, sabe? Igualzinho a gente vê no Milka, assim, sabe? Aham. Quando eu cheguei lá, aquilo foi muito legal. E eu tive a oportunidade de ter classes, assim, com grandes nomes. Diretores do Banco Central Mundial, foi muito engrandecedor. Então, Legal. quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com um currículo muito legal, com a possibilidade de oferecer esse plus para os meus clientes brasileiros. E por causa dessa experiência internacional, um dos nossos clientes estava, na época, fazendo uma negociação com o estado da Flórida para oferecer a high school americana para alunos brasileiros por internet, então online, né? E trabalhando nesse projeto, eu tive que vir para os Estados Unidos. Eu tinha um visto na época de conferência e visitor, e eu tinha que vir para os Estados Unidos uma vez por mês por um ano, para ficar uma semana fazendo licenciamento, reuniões, essas coisas. E aí, numa dessas vindas com meu sócio, eu conheci o homem que hoje é meu marido. Ele é americano, e aí minha vida virou de cabeça para baixo. Aí você conheceu ele, aí você foi lá, voltou pro Brasil. Voltei pro Brasil, assim, iludida que eu ia rolar um relacionamento à distância se rolasse alguma coisa. Mas a gente só... Foi algo realmente muito forte. A gente se apaixonou e aí, quando eu vi... Você foi lá, pegou suas malas e voltou. Não foi tão fácil. Queria eu que fosse tão fácil. Eu tinha meu escritório, meus clientes, meus amigos, minha família. Todo mundo ficou para trás. Então, foi uma escolha muito difícil. Mas não me arrependo nenhum dia. Ele é... Meu marido, nós estamos juntos aí há 7 anos, temos uma filha linda. Então, foi uma ótima escolha. Aí você... Mas isso me mudou de carreira, Como que foi o seu processo lá para fechar? Você fechou tudo ou você só deixou com seus parceiros? Meu sócio assumiu o nosso escritório. Eu acho que foi o mínimo que eu poderia também fazer. Foi passar as cotas para que ele cuidasse dos nossos clientes. Então, continuou dessa forma a parte profissional. E a família ficou, né? Sim. Saudade só. Família vem e visita só. Ou você pode visitar lá. Mas aí, quando você veio para cá, como que foi essa questão de... Foi super complicado, pra imigração, ser assim. Inicialmente é tudo lindo, porque a gente está apaixonado, então tudo dá certo. A gente é muito otimista, né? Mas assim que começa a cair a ficha, você começa a perceber que tem toda uma montanha para você escalar. Porque a legalização nos Estados Unidos... E não é rápido. Não é rápida e não é fácil. Né? E no meu caso, eu tinha um caminho de legalização bem claro, porque o casamento é um caminho de legalização com um cidadão americano, mas ainda assim era um caminho longo, com várias etapas. Isso né? em que ano? 2015. 2015, ok. Isso. Então, foram vários anos ali de entrar com o processo, a gente chama de adjustment of status, né? Então, quando você tem um visto, você chega aqui nos Estados Unidos com visto, no meu caso era conference, B2. E você migra desse visto para um visto de residente permanente. Esse processo chama-se Adjustment of Status e demora 2, 3 anos, né? Você consegue aplicar para a sua permissão de trabalho logo e para a sua parole, para você poder viajar, mas você ainda está preso aqui nos Estados Unidos. Então, tem um tempinho que você fica preso aqui, que é complicado. Enfim, mas quando eu apliquei para o Work Permit, e o Work Permit chegou, minha permissão de trabalho, engraçado que eu olhei e falei assim, legal, você não pode atuar nos Estados Unidos, você não pode nem falar que você é advogado aqui. Você não pode, você não pode falar I'm a lawyer, I'm an attorney. Você não pode falar isso, né? Então, eu não sei que você seja... você tem um bar, você tem passado no bar, que é a OAB aqui dos Estados Unidos, você não pode de jeito nenhum falar isso. Então, teve uma crise de identidade inicialmente, né? Eu passei 11 anos estudando. Agora eu tenho... O que eu vou fazer, né? Exato. Eu cheguei num ponto que eu estava... foram 11 anos de estudo pesado, né? Investi tudo que eu tinha para que aquilo acontecesse. E de um dia para a noite, aquilo é tirado de você. Você não pode nem dizer às pessoas que aquela é a sua realidade. Exato. E você já falava inglês? Como que era o seu inglês Cara, no momento? eu aprendi. Eu gosto muito de línguas no geral. Então, eu acho que isso facilitou. Mas eu aprendi inglês na adolescência, ouvindo música, curtindo música das Mets, sabe assim. Mas, óbvio, era aquele macarrônico, né? Inglês bem mal. Quando eu ganhei a Bolsa da Suíça, eu passei no TOEFL na época, assim, não era um score muito bom, não. Score médio. Nunca tinha estudado, foi tudo no ouvido, né? E fui para a Suíça com inglês ainda macarrônico, mas lá era ou vai ou racha.
Ou eu aprendia. Aham. Pensa em ter aula com um professor alemão falando inglês. E Nossa. ter que entender. Ou seja, Então você já começou do mais difícil, foi né? no tapa, mas deu certo. E Tipo, aí, indo pra Inglaterra também, aprender inglês. exato. O marido americano não tem erro, né? Então hoje minha vida roda no inglês, não roda no português mais.